Capítulo 2. O que o doador da vida pretendia. Quando meu marido completou 40 anos, estávamos morando na Europa. Eu planejei um elaborado final de semana surpresa apenas para nós dois, 48 horas em Florença pelos 40 anos dele. Para acrescentar as festividades, e aparentemente a aliteração, entrei em contato com nossos familiares nos Estados Unidos para ver se eles poderiam contribuir com a cereja do bolo, uma Ferrari. Não uma Ferrari para ele, mas a chance de ele dirigir uma mesmo que brevemente. Eu sabia que essa seria a glória do nosso fim de semana. Que memória! Que fotos! Que coisa mais apropriada para se fazer ao completar 40 anos. Mark não tinha ideia do que estava por vir. Saímos para ver os pontos turísticos e eu o levei até a Piazzale Michelangelo, ao ponto de encontro para o passeio. Lá, com vista para a cidade, com o Duomo e a Ponte Vecchio ao longe, estava uma Spider 488 conversível, vermelha e brilhante. Os olhos e a boca de Mark cresceram muito quando nos identifiquei ao rapaz da Ferrari. Foi impagável. Por um minuto. A festa da Ferrari começou a diminuir quando o rapaz se movimentou para que nós três entrássemos. Ou seja, ele iria conosco. Ou seja, não, você não pode levar este bebê para fora, na estrada aberta, sem uma babá. Mark permaneceu otimista enquanto eu dobrava minha estrutura de 1,80 metros para caber em um espaço de 30 centímetros que alguns chamariam de banco de trás. A Ferrari começou com um rugido. Mark ajustou seus óculos de sol, sorriu para mim através do espelho retrovisor e teceu cuidadosamente seu caminho além das multidões e dos vendedores ambulantes ansioso pela paisagem rural italiana. Só que nós nunca chegamos lá. Eu tinha imaginado que o dinheiro que nossa família juntou para a ocasião havia comprado 20 minutos de êxtase com a Ferrari. Em vez disso, durante 20 minutos, Mark saiu e permaneceu em primeira marcha, passando algumas vezes para a segunda, mas raramente, já que estávamos no trânsito italiano. Os olhares pelo retrovisor passaram de uma expectativa ávida para uma realização sóbria e depois para uma dissipação imediata. Apegando-se à esperança, Mark perguntou sobre o botão prateado no painel onde lia-se "Arranque nunca, jamais toque nisso", disse a babá. Tanto o carro quanto o motorista murcharam. A Ferrari foi projetada para uma coisa: velocidade. Essa viagem lenta pela cidade não era o que os fabricantes tinham em mente. O motor trovejante, o botão de controle de largada, todas as 6 marchas e a tração traseira imploravam por aceleração. Não sou uma entendida em carros, mas estava claro naquele momento que as melhores soluções tecnológicas desenvolvidas para corridas com a alegria de se dirigir ao ar livre, com a intenção de para proporcionar uma experiência emocionante ao volante não iria ocorrer. A máquina maravilhosa não faria aquilo para o que fora criada. Ela falhou na largada. Da mesma maneira, quando você e eu vivemos de forma não planejada pelo nosso Criador, nós sofremos. Definhamos quando o nosso propósito não é realizado. Assim como a Ferrari, nós gememos, ficamos inertes e fazemos um lento progresso, mas nunca arrancamos. Nunca conseguimos voar, atingir a velocidade total ou florescer em nosso total potencial. Assim como o carro de corrida foi feito para a velocidade, você e eu fomos feitas para Deus. Ele é o nosso Criador. Ele nos projetou para si. Fomos criadas por Deus e para Deus. Qual é a nossa história? Como seres humanos do século XXI, somos rápidas em nos perguntar o que deveríamos estar fazendo. Somos inundadas com opções de educação, hobbies, tempo livre, paixões a satisfazer, causas pelas quais lutar, questões de justiça a defender. Queremos saber como empregar nossas vidas, nossos recursos, nosso futuro. Priorizamos a ação. Mas antes que você e eu possamos descobrir o que deveríamos estar fazendo, precisamos saber de qual história fazemos parte. Como podemos saber o que fazer se não conhecemos nosso contexto? Qual é a trama maior à nossa volta? Quem é o autor? E em que parte da história ele nos inseriu? A Bíblia é a história de Deus e nós, suas criaturas, também somos apresentadas lá. Certamente fora e infelizmente, muitas vezes dentro da igreja, a Bíblia é vista como um bom livro cheio de sabedoria incisiva. Nós a tratamos como biscoitos da sorte cristãos, um bando de fragmentos com algumas boas ideias que podem ou não ter a ver conosco. A cultura popular dá tapinhas na cabeça da Bíblia, ela é legal. Mas é literatura antiga, ultrapassada e irrelevante, mas a história da Escritura é preeminente. Ela vai de eternidade a eternidade. É a realidade final, a principal verdade de todos os tempos. É a história na qual nos encaixamos. E esse último detalhe é especialmente importante para nós atualmente: nós nos encaixamos na história. Não somos nós que encaixamos a história às nossas vidas quando conveniente.
Nós somos pessoas da história. Naturalmente, queremos dar sentido a quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Um estudioso da Bíblia dá um aviso oportuno, porque nós mesmos somos implacavelmente narrativos se não obtivermos nossa história da Bíblia. Acabaremos encaixando pedaços da Bíblia em uma história que pegamos de algum outro lugar. Não temos escolha a não ser vivermos nossas vidas como uma narrativa que se encaixa em alguma narrativa maior que acreditamos ser capaz de dar sentido ao mundo. Somos implacavelmente narrativos. E, portanto, para entender corretamente nossa própria história, devemos ir à Bíblia pelo que ela é, um drama unificado, uma metanarrativa, uma grande história que explica tudo. A grande história da Bíblia. Embora a Bíblia contenha 66 livros, escritos ao longo de 1500 anos por 40 autores em 3 idiomas, ela, na realidade, contém uma história unificada. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos fala sobre o reinado e o governo de Deus. A grande história da Bíblia é composta por 4 grandes movimentos: criação, queda, redenção e restauração. Explicando de forma simples, a criação é como viemos a estar neste planeta, a queda é quando originalmente pecamos e nos rebelamos contra Deus, a redenção é quando Jesus veio e pagou o castigo por nossos pecados em nosso favor e a restauração é o que virá no futuro, quando Deus fará todas as coisas novas na terra e no céu. Se olharmos para uma linha do tempo eterna, as palavras "você está aqui" estariam marcadas em vermelho entre os movimentos de redenção e restauração. É aí que você e eu estamos neste momento. A humanidade já viveu a criação e a queda. E embora a redenção já tenha vindo em Cristo, a restauração ainda não ocorreu. Para nossos propósitos neste capítulo, estamos mais preocupadas com o primeiro movimento da grande história da Bíblia, a criação. Voltando ao início, podemos compreender melhor porque estamos no estado em que nos encontramos agora. Nossas origens podem realmente nos dizer por que as mulheres estão tão desiludidas hoje no século XXI. Criada de propósito para um propósito, à imagem dele e para a glória dele. A criação é acaloradamente discutida por causa de suas enormes ramificações. Se é verdade que temos um Criador e que não estamos aqui por acaso, então temos que recorrer a ele para que responda às nossas grandes perguntas. A implicação mais importante da criação é que ela nos dá um entendimento básico sobre quem nós somos. A nossa visão sobre as origens determina a nossa visão sobre a natureza humana. É muito difícil encontrar um nativo da língua inglesa que não saiba onde encontrar as palavras "no princípio criou Deus", Gênesis 1:1. Embora essas palavras possam não ser unanimemente cridas, elas são universalmente conhecidas como as palavras iniciais da Bíblia. 27 versículos depois de "no princípio", depois de Deus ter criado os céus e a terra, o dia e a noite, o firmamento e as águas, as plantas e as árvores, o sol, a lua e as estrelas, os peixes e as aves, os animais domésticos, as coisas que rastejam e os animais selváticos, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis 1:27. Você e eu fomos criadas por Deus e à imagem dele. O salmista disse: "Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo." Salmo 103. Se viemos de Deus, então não só devemos nossa existência a Deus, mas apenas Deus pode nos dizer por que estamos aqui, o que nos fará mal e como podemos prosperar. O escritor da história também é o contador da história. Ele nos escreveu na história, e pode nos falar sobre nós mesmas. Ele tem as respostas. Isso pode parecer óbvio, mas você e eu não somos como árvores, flores, cães, gatos ou elefantes. Nós refletimos Deus. Claro que só Deus é perfeito, só Ele pode ser totalmente amoroso, justo, paciente e bondoso. Mas nós também carregamos esses atributos. Embora não sem falha, você e eu podemos ser criativas, sábias, verdadeiras, misericordiosas. Boas, entre muitas outras coisas que Deus é. Como todos os seres humanos em todos os lugares são feitos à imagem de Deus, todos eles têm um valor imensurável. Essa verdade é a razão pela qual os cristãos são, ou deveriam ser, tão apaixonados pelas questões da vida: aborto, eutanásia, ajudar refugiados, combater o racismo, aliviar a pobreza, tornar a educação acessível e fornecer paz para órfãos ao redor do globo. Somos levados a cuidar uns dos outros por causa da imagem de Deus em todos nós. Não somos como aves, abelhas, begonias e belugas. O Criador do universo nos gerou de propósito e com um propósito. Como diz Colossenses 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós fomos criadas por Deus e para Deus. Fomos feitas à imagem dele para refletir a imagem dele.
criadas por Ele, projetadas para sermos abastecidas por Deus. As palavras de Colossenses 1:15 a 20 são bem abrangentes. Paulo diz que todas as coisas foram criadas por Jesus, para Jesus e por meio de Jesus, e que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele não é apenas o Criador e o sustentador das nossas vidas, mas é também o nosso combustível. Conhecer e fazer a escolha certa do combustível é vital se nós, ou qualquer organismo ou máquina, quisermos funcionar bem. Na verdade, a escolha do combustível é tão importante que não consigo abastecer meu carro sem ter um pouco de inquietação. Mesmo aqui nos Estados Unidos, onde aprendi a dirigir, o posto de gasolina me deixa ansiosa. Onde morei, os rótulos do combustível muitas vezes não estão escritos em inglês e geralmente há 4 ou 5 opções para escolher. Abastecer acidentalmente um carro a diesel com gasolina sem chumbo, ou então um carro a gasolina sem chumbo com diesel cria enormes problemas. Já tivemos mais de um amigo que sofreu avarias na estrada e danos significativos no motor depois de fazer a escolha errada. Cada vez que abasteço, luto com medo de arruinar o carro da nossa família. A analogia aqui é clara. O combustível é importante, não só para os carros, mas também para você e para mim. Nosso Criador, nosso doador da vida, pretendia que vivêssemos em um relacionamento com Ele para sempre. Ele deve ser o nosso combustível. Em seu amado livro Cristianismo Puro e Simples, o autor C.S. Lewis disse: Deus projetou a máquina humana para funcionar nele mesmo. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos foram projetados para queimar, ou o alimento do qual nossos espíritos foram projetados para se alimentar. Não há outro. É por isso que não é bom pedir a Deus que nos faça felizes à nossa própria maneira. Cerca de 1500 anos antes de C.S. Lewis, o antigo pai da igreja, Agostinho, colocou isso de outra forma: Tu nos fizeste para ti mesmo, e nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Jesus falou de nosso relacionamento com Ele em termos de permanência, ou seja, ficar ou residir. Ele disse: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:4 e 5. O doador da vida também pretende ser o sustentador da vida em um eterno relacionamento conosco, humanos, suas criaturas únicas e especiais. Nós, mulheres do século XXI, temos funcionado com o nosso próprio combustível, ao invés de funcionarmos com o combustível do nosso Deus. Temos sido abastecidas pela autoajuda, autocapacitação e autorrealização. O combustível do eu se esgotou e é por isso que estamos cansadas e desencorajadas e até mesmo em crise. Chega de falar de mim, e chega de falar sobre você. Se quisermos continuar funcionando, precisamos nos mover com o combustível que fomos criadas para usar, o próprio Deus. Ficaremos realmente inquietas até que o façamos. Criadas para Ele, projetadas para glorificar a Deus, a Bíblia diz que não só fomos criadas por Deus, mas que também fomos criadas para Deus. Fomos feitas para a glória dele. Como disse o profeta Isaías: Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Isaías 43:67. Viver para a glória de Deus é viver de tal forma que o exiba. É uma maneira de viver que honra a Deus e mostra ao mundo quem e como Ele é. Aquelas de nós que o conhecem são chamadas a revelá-lo aos outros. Não fomos feitas para glorificar a nós mesmas, mas para glorificar o nosso Criador. Jesus foi claro a esse respeito no Sermão do Monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Deus nos fez para sermos criadoras de luz, e o refletor deve estar apontado para Ele. O apóstolo Paulo disse: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. A obra que está em nossas vidas foi colocada nela por Deus, e nós devemos trabalhar para Ele. Há um propósito em nossa labuta, uma razão para os nossos altos e baixos. Se você alguma vez se perguntar para o que está aqui, há uma resposta muito boa. Deus a fez de propósito e para um propósito. Você está destinada a permanecer nele, a estar em um relacionamento com ele. Você carrega a imagem dele e ele quer que você o reflita para os outros. Você não está apenas batendo ponto no seu emprego, trocando fraldas, indo à escola, subindo a escada corporativa, frequentando a reunião de pais e mestres ou fazendo as coisas no modo automático sem motivo nenhum. Você e eu estamos em nossos papéis específicos para nos tornarmos mais parecidas com o nosso Criador e para revelá-lo a um mundo que a observa.
É assim, minhas 3 filhas biológicas de olhos castanhos têm olhos tão escuros que você não consegue distinguir suas íris de suas pupilas. Os olhos delas vieram do pai, cuja herança italiana é inegável. Meus olhos, por outro lado, são azuis, então quando as pessoas veem minhas filhas, elas veem meu marido, não a mim. Não há dúvida de que elas pertençam a ele. Esse também é o nosso propósito, parecermos-nos com nosso pai. Sermos inconfundivelmente parecidas com ele. Devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, Efésios 5:1. Nosso pai é o doador da vida. À medida que nossas vidas apontam os outros de volta para ele, nós os apontamos para a fonte deles e para o combustível com o qual eles podem viver e prosperar. A queda. Quando acreditamos pela primeira vez que poderíamos ser como Deus, o canto da sereia do eu é tão velho quanto nós, seres humanos. A pergunta favorita de Satanás é a primeira pergunta: é assim que Deus disse? Gênesis 13:1. A serpente queria plantar em Adão e Eva a semente da dúvida, se Deus estava pensando no que era melhor para eles. O objetivo de Satanás era fazer os humanos se perguntarem se Deus estava retendo algo deles, se eles não mereciam algo melhor do que aquilo que Deus lhes estava fornecendo. A serpente disse a Eva: você não vai morrer se comer o fruto da árvore, você só vai ser como Deus. Você não precisa se preocupar com nada. Você não quer ser como Deus? Vá em frente e dê uma mordida. Gênesis 3. 4 e 5. Quando os primeiros seres humanos caíram na mentira da serpente no início de Gênesis 3, a imagem de Deus em nós foi manchada. A vida no jardim, a vida em constante comunhão com o nosso Criador, acabou. Lá no jardim, nós acreditamos e continuamos a acreditar hoje que podemos ser como Deus. Lewis escreveu: o que Satanás colocou nas cabeças dos nossos ancestrais remotos foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses, que poderiam se estabelecer por conta própria como se tivessem criado a si mesmos, ser seus próprios mestres, inventar algum tipo de felicidade para si mesmos fora de Deus, à parte de Deus. E dessa tentativa inútil veio a longa e terrível história do homem tentando encontrar algo diferente de Deus que o fará feliz. É aí que muitas de nós estamos hoje. Estamos presas na queda. Não fomos além de nossa crença de que podemos ser nosso próprio Deus. A imagem de Deus em nós foi desfigurada a ponto de não acreditarmos que alguma vez já a tenhamos carregado. A questão a que temos que chegar, no entanto, é esta: essa é quem eu realmente sou? Ou, como Rosária Butterfield descreve, foi assim que a queda de Adão me fez. Essa é a minha identidade autêntica ou a minha identidade distorcida vinda por meio do poder do pecado de Adão? Fazer com que meus sentimentos profundos e primordiais sejam não confiáveis e não verdadeiros? Em outras palavras, essa pessoa caída é quem eu sou ou como eu sou? Será que sou mais do que uma mãe impaciente? Mais do que uma trabalhadora orgulhosa? Mais do que uma cobiçadora das coisas boas do meu próximo? Mais do que uma adúltera? Mais do que uma mentirosa? Mais do que uma assassina? Mais do que uma esposa, filha ou irmã furiosa? Esses pecados são aquilo que me define, ou eles são pecados que me distraem de quem sou criada e redimida para ser. A queda trouxe a natureza do pecado para as nossas vidas. Mas nós não fomos originalmente criadas dessa maneira. A redenção constrói uma ponte de volta ao que Deus pretendia, e um dia chegaremos plenamente lá quando Ele trouxer restauração. Redenção. Deus fazendo um caminho à graça de Deus. A redenção aparece logo depois da queda. Em Gênesis 13:15, Deus promete uma salvação futura que virá através de Jesus, o qual ferirá a cabeça de Satanás, derrotando-o para sempre. Saiba disto: Deus não é apenas o nosso Criador, mas é também o nosso Redentor. Ele nos deu a vida e, quando nos rebelamos, interveio para nos salvar. Ele é o autor e o resgatador, o Criador e o Salvador. Exploraremos mais essa notícia imensamente boa no próximo capítulo. Restauração. O paraíso perdido será restaurado. Você sabia que o nosso mundo atual, caído e quebrado, não é tudo o que existirá? O céu e a terra serão restaurados. Randall Cornor-Coran, em seu livro Heaven, chama esta vida de vida de antes. Nossa vida, que é chamada de vida após a morte, é a vida pela qual todos esperamos. A vida atual é apenas a pré-festa, amigas. Esta vida não é tudo o que existe. Parte de sermos feitas à imagem de Deus significa que viveremos para sempre. O paraíso perdido será restaurado. O apóstolo João escreveu sobre a nossa esperança futura: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 3-5.
Sentimos isso em nossos ossos, não é mesmo? No fundo, sabemos que o hoje não é tudo. Sabemos que algo foi perdido e precisa ser restaurado. Nosso palpite está certo. Vivamos à luz dessa realidade. Esses 4 movimentos compõem a grande história da Bíblia. Deus nos criou, nós nos rebelamos contra Ele, Ele nos redimiu e... um dia, tudo será restaurado. Essa grande história sobre Deus é também a nossa história porque fomos feitas à imagem dele. Devemos saber que somos parte dessa história antes de podermos saber o que devemos fazer. Ao nos amarrarmos a essa história, reconhecendo que fomos criadas de propósito para um propósito, é que vamos prosperar. Deus diz: eu a fiz à minha imagem para viver para a minha glória. A cultura diz: seja feita a imagem que você quiser e viva para a sua própria glória. Esse é um chamado falso e está nos matando. A comunhão com o divino nos dá alegria. Minha família e meus amigos me conhecem por algo que eu digo quase diariamente. Sendo nativa do Colorado e amante das montanhas, sou conhecida por exclamar: banqueteiem seus olhos, crianças. Quer estejamos na estrada ou no meio do trabalho de jardinagem, a beleza das montanhas rochosas me detém em meus caminhos o tempo todo. Eu simplesmente preciso dizer isso. E agora as pessoas em minha vida o dizem umas às outras. A exclamação pegou em nossa comunidade por causa daquilo para o que ela aponta. Não é só porque a majestade roxa da montanha é agradável de se ver. É que aquelas montanhas nos fazem sentir pequenas, e apontam para algo, alguém grande. Elas professam seu Criador. Elas proclamam que Deus é poderoso, enorme e capaz. Se Ele pôde fazê-las, então Ele pode nos segurar em suas mãos. Mesmo as montanhas, aparentemente apenas grandes rochas, apontam para além delas mesmas. Você e eu queremos viver para além de nós mesmas, não é? Desejamos um propósito e um poder que sejam maiores que nós, participar de algo que realmente importa. Fomos criadas para a transcendência. Fomos criadas para desejar um sentido que ultrapasse nossas vidas e nossos próprios limites. Refletindo sobre a nossa inclinação natural para a transcendência, Tim Keller ouve de novo as palavras de Agostinho: quer reconheçamos ou não a Deus, uma vez que fomos criados para isso, sempre buscaremos a alegria infinita que fomos projetados para encontrar em comunhão amorosa com o divino. 28. Você compreendeu isso? Fomos projetadas para encontrar alegria na comunhão amorosa com o divino. Encontramos alegria quando investimos em nosso relacionamento com Deus, quando reconhecemos que temos um Criador e procuramos viver para sua glória. Tanto nos altos quanto nos baixos da vida, quando reconhecemos de onde viemos e para o que estamos aqui, Ele nos dá alegria. Talvez você sinta isso durante os doces altos da vida. Talvez você sinta alegria quando olha para o oceano, ou quando vê seu bebê sorrir, ou quando se conecta profundamente com outro ser humano de um contexto completamente diferente do seu, ou quando contempla as cores loucas no aquário, ou quando percorre o corredor da igreja no dia do seu casamento. Essa alegria é profunda porque nos transcende. Ela nos conecta ao Deus que nos fez e que fez a própria coisa que estamos experimentando. É fácil suspeitar que Deus está presente e que é bom, que Ele é um Criador bondoso que permanece conectado a nós quando experimentamos os altos da vida. Mas Ele também está presente nos pontos baixos. Eu penso em Corrie e Betsy ten Boom. Corrie e Betsy eram cristãs na Holanda quando os nazistas varreram a Europa, aprisionando e exterminando judeus e outras pessoas consideradas indesejáveis. Com seu pai, as 10 irmãs Boom esconderam judeus em sua casa e acabaram sendo descobertas e enviadas para o mortal campo de concentração de Ravensbrück. Em um refúgio secreto, Corrie escreveu sobre a alegria permanente de Betsy em Deus, mesmo em meio às suas terríveis provações. Ela conta que em uma noite Betsy levou a sério as palavras das Escrituras. Ela acreditava que mesmo em um campo de morte, eles deveriam regozijar-se sempre e em tudo dar graças. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Então Betsy orou e agradeceu a Deus por tudo que podia pensar, que ela e Corrie estavam juntas, que tinham uma Bíblia proibida com elas, que outras mulheres podiam ouvi-las lendo a Bíblia e, finalmente, pelas pulgas que as haviam assolado. Não surpreendentemente, Corrie ficou horrorizada por sua irmã agradecer a Deus pelas pulgas. Mas Betsy acreditava que até mesmo as pulgas apontavam para o seu Criador e tinham um propósito. De fato, elas tinham. As mulheres souberam mais tarde que a presença das pulgas impedia que os guardas nazistas entrassem em seus quartéis, por medo de serem eles mesmos atormentados pelas pulgas. E assim, as mulheres puderam continuar lendo a Bíblia e compartilhar o amor de Deus umas com as outras. Não são apenas os heróis históricos da fé que experimentam a proximidade de Deus na dor.
Minha própria sogra foi assolada pela ela, também conhecida como doença de Lou Gehrig, ao longo de 3 anos. Enquanto estava morrendo, envolta por uma dor indizível que seu medicamento já não podia mais diminuir, disse ao meu marido, seu filho, que ela não teria mudado nada. Ela havia sido tão ministrada pelo Senhor, havia sentido a presença e a paz dele em sua hora de necessidade, que não teria renegado a doença caso tivesse a capacidade de fazê-lo. Da mesma forma, nosso querido amigo Doug partiu para a eternidade em tenra idade por causa de um câncer que age rapidamente. Ele deixou para trás uma esposa, 5 filhos adotados de lares temporários e um filho biológico pequeno e inesperado. Antes de morrer, a família de Doug sentou-se com uma multidão enquanto ele fazia um sermão, testemunhando a bondade de Deus em meio à sua doença. Eu escrevi as palavras dele na margem de minha Bíblia, eu sei que já fui curado. Com essa verdade posso fazer qualquer coisa que Deus me pedir. Apesar de muito doente, Doug viveu, e até prosperou, por causa do seu relacionamento com seu Criador. Muitos dos pontos mais baixos da vida não são tão pungentes como a ela e o câncer. Eles são lentos e irritantes. O casamento complicado, o trabalho sem reconhecimento e mundano. A árdua jornada da adoção, a inesperada perda de emprego. Mas essas também são oportunidades para a alegria inesperada. Quando assumimos tais tarefas permanecendo no Senhor, continuando ligadas a Ele, e Ele nos dá o combustível e o contentamento, e sim, até mesmo a alegria, quando menos esperamos. Exploraremos mais essa ideia nos capítulos 6 e 7. Quando somos abastecidas por Deus e buscamos honrá-lo em meio ao que é difícil, Ele se faz conhecido por conceder alegria profunda. Tanto os altos como os baixos da vida nos apontam para o nosso Criador. A majestade e a beleza, assim como a dor e as dificuldades, nos lembram de que somos seres transcendentes. Somos parte de uma história que excede a nossa própria. O autor N.T. Wright diz que quando nos perguntamos, para que estamos aqui afinal? A resposta fundamental é que estamos aqui para nos tornarmos genuinamente seres humanos, refletindo o Deus de quem fomos feitos à imagem e semelhança. Ser nosso eu mais verdadeiro, caminhar em nossa identidade mais genuína, não vem de dentro. Ao contrário, vem de sermos alimentadas pelo nosso relacionamento com Deus e de vivermos para a glória dele. Como criaturas concebidas por Ele e para Ele, esse é o nosso melhor e mais verdadeiro eu. Viver de qualquer outra forma é um convite para a nossa própria queda. Retornemos ao nosso autor. Por conta própria somos precárias. Nossas vidas são frágeis e dependentes de um suporte que não podemos controlar. Mas a verdade é que somos parte de uma grande, a mais grandiosa, história. Não somos seres deslocados, rebeldes que devem confabular o próprio propósito e poder. E isso é uma notícia maravilhosa. Pertencemos a alguém, e esse alguém está ocupado fazendo algo em cada uma de nós e através de cada uma de nós. A verdade de que somos seres dependentes, que fomos criadas por Deus e para Deus, é libertadora. Quando eu percebo que minha vida não é minha, que ela é feita pelo e para o meu Criador tão capaz, não preciso mais clamar para criar meu próprio sucesso. Não cabe a mim fazer-me grande. Eu estou nas mãos dele, e ele já é o maior. Por causa da queda, queremos depender totalmente de nós mesmas, mas Deus diz: vinde a mim. Devemos voltar ao nosso Criador e reconhecer que a nossa vida, o nosso respirar e todas as outras coisas vêm dele, e isso é uma coisa boa. Essa notícia não é limitadora ou um obstáculo para o nosso prosperar. É a própria chave para a nossa alegria sem limites. Como disse Agostinho, nossos corações ficarão inquietos até encontrarem descanso em Deus. Voltemos ao nosso Criador, nosso autor. Fomos feitas para Ele e por Ele, e somos chamadas a viver em um relacionamento com Ele. Você e eu nunca prosperaremos apenas como quem somos, devemos conhecer e viver a partir da verdade de quem nós somos. Perguntas para reflexão. 1. A Bíblia trata primordialmente de quem? Qual é a grande história da Bíblia? Quais são os 4 grandes movimentos da grande história da Bíblia? 2. Quais são alguns dos pontos altos da vida que apontaram você de volta ao seu Criador? Quais são alguns dos pontos baixos que a apontaram de volta ao seu Criador? 3. Você concorda ou discorda do fato de que só pode encontrar alegria duradoura no relacionamento com Deus? 4. Você já experimentou esgotamento por tentar funcionar com seu próprio combustível, vivendo como se fosse seu próprio Criador e procurando dar glória a si mesma? Leia João 15.4, 5 e reflita sobre o que significa para você permanecer diariamente em Jesus. 5. Cite algumas maneiras práticas de você dar glória a Deus em sua própria vida. 6. O seu comportamento pecaminoso e caído a define?
Ou sua identidade está enraizada em quem você foi criada e redimida para ser? Por que essa distinção é importante? 7. Pense e responda à crença de Agostinho de que nossos corações estão inquietos até que encontrem descanso em Deus. Você tem esse descanso? 8. Leia o Salmo 16 e medite especialmente no versículo 11. Como isso é diferente da sabedoria do mundo? Peça ao Senhor que a ajude continuamente a seguir o verdadeiro caminho da vida.